Hoje o nosso CBN na rede está muito especial. A gente quer aqui promover o Janeiro Branco. Isso mesmo, esse é um mês dedicado aí à saúde mental, um tema importante que precisa de espaço, precisa de destaque. E por isso, para o nosso bate-papo de hoje, a gente está recebendo o médico psiquiatra Flávio Goss. Vamos conversar também com a Camila Bonelli. Ela é gerente da área de bem-estar da BASF, empresa que tem sede aqui na nossa região. Para começar, então, doutor, eu queria agradecer demais você retornar aqui ao nosso CBN na rede para um assunto tão importante, para um bate-papo mesmo, para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental. Exatamente. Agradeço a você pelo convite novamente, né? Estou me tornando recorrente aqui. E é bom sempre a gente falar de saúde mental, aproveitar o tema, trazer o debate, né? Desmistificar para as pessoas. E às vezes o Janeiro Branco também nem é todo mundo que conhece, né? O Setembro Amarelo é muito mais conhecido. Acho que há mais tempo a gente fala dessa campanha, porque né? tem mais tempo também, né? Tem mais de 10 anos e tal. E o Janeiro Branco é uma iniciativa muito legal que tem a ver com o que você quer pensar da sua saúde mental para os próximos passos, né? Então o Janeiro Branco traz a ideia da folha em branco. Então vamos preencher novamente essa folha, né? Vamos começar um novo ano e janeiro foi escolhido justamente para isso, né? Então todo começo de ano a gente tem esse sentimento de renovação e é exatamente disso que a gente vai falar também. E quando a gente fala, doutor, dessa questão da saúde mental, é assim que a gente tem que pensar, né? A gente falar sobre isso e colocar para fora, até no sentido de pensar qual que vai ser o próximo passo. A gente tem que aceitar essa condição. Com certeza, porque quando você entende como você está, você vai primeiro saber o que você tem que fazer para resolver. E aí, nessa resolução, sempre vai estar a visualização do próximo passo, né? Então, se você tem algum problema, alguma dificuldade de lidar com essa saúde mental, você tem que ver primeiro se você está doente, se você não está doente, se você tem só um estado passageiro de problemas, né? E aí, quando você entende melhor a sua saúde mental, e às vezes você precisa de um profissional para te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, você consegue saber quais são os próximos passos. E aí, literalmente, vai ser dada essa folha em branco, né? É um recomeço, porque às vezes a doença mental, ela traz ali um sentimento de perda, um sentimento de derrota. E é exatamente isso que a gente tem que vencer. Então, reestruturando e recomeçando a sua história a partir dali. Interessante você falar isso, doutor, porque eu fico aqui pensando como é que as pessoas percebem esse momento delicado que elas estão, né? No começo isso se confunde com qual sintoma? Por exemplo, estou muito cansada, você perde um pouco a vontade de algumas coisas, ou em algumas pessoas o sintoma pode ser completamente diferente. É interessante a gente falar disso. Os sintomas geralmente são a ponta do iceberg, né, que a gente fala. Então, eu divido um pouco, para ficar mais fácil de entender, em sintomas psíquicos e sintomas físicos. Os psíquicos geralmente são conhecidos como ansiedade, como cansaço, falta de sono, às vezes aumenta a fome, diminui a fome. Então, às vezes, pequenos detalhes começam a mostrar para a gente ali que alguma coisa não está legal. Outras coisas são os sintomas físicos, né? Às vezes, as pessoas têm dores pelo corpo, também dores de cabeça, infecções, né, recorrentes e não sabe explicar. Tem pessoas que vão assim no otorrino, toma 3 tipos de antibióticos e não resolve. Você começa a entender que o estresse mental e corporal está todo tomado por aquele problema. Então, que o estresse é um problema que está tomando conta de tudo. E aí o organismo começa a reagir a essa condição? O organismo começa a reagir porque a gente isso, tem doutor? alterações hormonais, alterações de neurotransmissores, e aí que entra toda essa investigação. Aí você conhece o iceberg inteiro, e aí você fala, olha, aqui tem um problema, ou tem uma doença de fato. E aí você precisa saber como que identifica tudo isso. E o que a gente pode dizer, doutor, é que acaba interferindo no dia a dia das pessoas isso, né? Totalmente. Então, por exemplo, já a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dessa condição no ambiente de trabalho, mas como um todo, né? Por exemplo, a vontade de fazer uma atividade física, isso vai interferindo na sua vida como um todo. Totalmente. A gente recebe no consultório muitas pessoas, e assim, qual que é a maioria se queixa? Às vezes ela não tem mais vontade de fazer as coisas, às vezes é um empresário, às vezes é um executivo ou um profissional liberal, uma pessoa que está ali e não consegue mais fazer as mesmas funções. Ela senta lá na mesa de trabalho, não raciocina mais do mesmo jeito, ou ela está ansiosa, não consegue mais sentar na mesa de trabalho, porque ela está inquieta. Já que ela não dorme bem, ela não produz muito bem, porque ela fica cansada. Então, quando você começa a entender a história dos últimos meses, eu sempre falo que a gente tem que ouvir histórias, né? Eu adoro ouvir histórias e conversar. Então, essa é a base de tudo. A gente tem que entender o que está acontecendo. E aí você começa a ver aonde estão, ou onde está o problema. Pode ser um problema, dois, geralmente é mais de um, né?
E a gente vai mapeando tudo isso daí. E é no dia a dia que aparece. A pessoa está cansada ou está irritada. Ou Começa a ser explosiva com todo mundo. Começa a brigar com quem está próximo. Aquela pessoa que você fala, nossa, mas ele nunca foi assim, tá assim. Então você começa a pensar o que está de errado ali naquele cérebro, naquela saúde mental. A gente pensa muitas vezes, né? É o estresse do dia a dia. Até realmente cair a ficha de que é alguma coisa mais séria. Porque todo mundo tem uma vida corrida hoje em dia, faz mil coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, acaba depositando isso. Acho que eu estou fazendo muita coisa, acho que eu estou estressado. E, às vezes, confunde um pouco essa questão. É porque o estresse ele é natural até que ele se torne patológico. Essa frase parece que está errada, mas é assim. Todo mundo tem ali situações estressoras, tem momentos de tensão, momentos de problemas, todo mundo tem. O ponto é que, às vezes, quando isso já se torna uma constante, num nível muito elevado, a pessoa já ultrapassa os limites de estar ali ao longo do dia se equilibrando. Ela perdeu o equilíbrio, porque ela sempre está estressada, sempre está irritada, sempre está ansiosa. Então, ela não tem mais o equilíbrio, ela sempre está do lado de lá. Ela não volta mais, digamos, para dias mais calmos. Porque um dia mais tenso acontece, mas se isso se torna todo dia, o seu cérebro começa a entrar num circuito cerebral patológico. E aí você começa a declinar, literalmente, nas suas funções psíquicas. E eu imagino, doutor, que as pessoas, estando nessa condição, elas começam a se medicar. Então, por exemplo, estou estressado, estou com dor de cabeça, aí começa a tomar remédio para uma coisa, começa a ter uma outra condição física e vai se medicando, né? Às vezes é demorado mesmo até perceber que é algo mais sério, que você precisa de uma ajuda para isso? É exatamente isso que, por exemplo, eu faço nas redes sociais, outros profissionais fazem. É meio que uma psicoeducação, elencando ali, sintomas, ver como é que você está, produtividade, questão corporativa. A gente vai dando dicas para as pessoas se inteirarem mais do assunto. E aí, o que acontece? Muitas pessoas começam por si só a tomar um remédio para a cabeça, um remédio para dor, um remédio para ansiedade, um remédio para insônia. E eu digo que, assim, eu sou um psiquiatra e às vezes as pessoas entendem que, assim, não, esse é o cara que passa o remédio. Não necessariamente. Às vezes eu tiro o remédio. A pessoa chega tomando 3 remédios e eu falo, não precisa de todos. Você tem que melhorar e ajustar esse aqui. E aí a gente vai ajustando. Então a pessoa sai surpresa, porque ela chega tomando mais remédio do que ela saiu. E ela está no psiquiatra. Entende? Então você quebra uma objeção porque as pessoas estão buscando soluções, às vezes mais rápidas, às vezes também sem muita informação. Sem muita informação. Então, muita gente hoje em dia tem essa, né, dificuldade, né, de desligar, e aí acaba tomando um remédio aqui, o outro indica um outro remédio para você dormir melhor, e vai virando uma bola de neve isso. Exatamente. Então é uma coisa mais técnica, né? As pessoas não são da área, elas têm que buscar informação, né? Então, não dá para sair fazendo assim, porque alguém falou que deu certo. Questões mentais é muito individual, muito personalizado. O que dá certo para você pode não dar certo para mim. Então, é muito direcionado. A gente tem que ter essa clareza assim, de que é complexo, né? Não é uma coisa simples. Por isso que a gente sempre fala, sempre traz o tema, a gente faz campanhas, porque é complexo, né? Não dá para a gente simplificar o cérebro, é muito complexo, é muito especializado, né? Então, a gente tem que aprender sempre. E no dia a dia, doutor, você vem sentindo que mais pessoas estão procurando ajuda e que isso é um bom sinal? Porque, às vezes, a gente também tem a sensação, nossa, eu acho que mais pessoas estão com essa dificuldade da saúde mental, tendo crise de pânico, ou, na verdade, as pessoas estão se conscientizando mais e procurando mais ajuda, né? Às vezes, a gente tem essas duas possibilidades de olhar para a situação. Eu acho que são duas coisas, né? Eu digo que a pandemia, literalmente, trouxe um número maior de pessoas. Então, quem estava um pouco estressado ficou mais, quem não estava ficou um pouco. Um pouquinho, ou bastante. Então, isso a gente percebeu no consultório, nas sociedades, tem estudos e números que mostram tudo isso. Isso é tudo provado. E o que aconteceu também com esse movimento? As pessoas passaram a entender assim, cara, nesse nível aqui eu não consigo mais sozinho. Então, houve também uma busca maior. E quando há uma busca maior, é um efeito manada. Porque todo mundo começa a olhar para o lado. Caramba, você melhorou. Caramba. Então, o que eu vejo hoje? Tem um preconceito também da gente, né, para ver isso. Pessoas que passam comigo ou passam com outros profissionais, o amigo quer passar. Quero melhorar também, né? O que você está fazendo? Onde é que você foi? E aí isso torna-se uma onda. Então, a gente hoje tem mais procura. Isso é bom. Então, quanto mais a gente fala e mais as pessoas procuram... Eu já recebi pessoas que tiveram dúvida. Eu falei, não, olha, seu nível está tudo bem. Por enquanto, não precisa tomar remédio. Tudo bem, estamos aqui, me liga se precisar. E beleza, mas a pessoa se interessou pela saúde mental dela e ela nunca tinha feito isso.
porque achou que nunca iria precisar. E tem essa questão também de falar, nossa, mas eu vou procurar um psiquiatra, né? Ainda tem. Que Mas está quebrando. Que a pessoa fica até com o pé atrás, assim. Mas está quebrando. Está quebrando porque a gente também coloca a cara lá no Instagram, a pessoa, não, mas é uma pessoa que fala, né? Ela tem informações, eu vou lá pegar alguma informação. Então está quebrando muito esse tabu. Eu acho que isso, como eu falei, é uma vantagem que aconteceu dentre inúmeras desvantagens, que foi esse período que a gente passou, é que quebrou-se muitas barreiras em relação à saúde mental. E aí a gente está trabalhando literalmente bastante, né? A área está muito cheia, isso é muito bom, porque as pessoas estão buscando ajuda, né? Maravilha, doutor. Vou aqui conversar, a gente conseguiu a conexão aqui com a Camila Bonelli, ela é gerente da área de bem-estar da BASF. Quero primeiro agradecer, Camila, por você estar aqui com a gente nesse bate-papo tão importante, né? A gente falando aqui sobre o Janeiro Branco, e a gente queria começar a entrar no assunto nessa questão da saúde mental dentro da empresa, e queria que você me ajudasse nesse sentido, né? De você contar um pouquinho para a gente que isso é presente, é uma preocupação da empresa, né? E que cada vez mais a gente precisa ter esse olhar para o funcionário também. Oi, boa tarde, Vanessa. Obrigada pelo convite. Boa tarde, doutor Flávio. Adorei aqui essa explanação. Que maravilha, né? Que delícia. Muita coisa do que a gente vem batendo aqui, conversando desde a pandemia. Que delícia escutar que a gente está na mesma percepção, que realmente os tabus, eles estão caindo cada vez mais, né? E o cuidado à saúde mental, ele passa a ser um tema. Agora já não é mais aquela coisa que eu escondo, né? Então eu tenho um estresse, eu preciso esconder, eu tô um caso de depressão na minha família, como eu vou comentar isso, ou como eu vou assumir? Realmente a gente tem aberto essas discussões, estão cada vez mais frequentes, e isso é um acolhimento para a alma, né? A gente sentir que realmente a gente está se cuidando. E quando a gente considera agora dar importância para a saúde mental e para a saúde emocional, que elas merecem, a gente consegue contemplar uma saúde integral como um todo, né? Porque a gente olhava só para a saúde física, agora a gente consegue ter esse olhar mais focado para uma saúde integral. E é esse olhar que a gente traz aqui na BASF. Então, vou contar para vocês um pouquinho. A gente tem essa área focada em bem-estar, eu lidero esse time regionalmente, a gente tem pessoas falando só de bem-estar, somos uma área que vai de mãos dadas com o time de saúde, mas somos áreas diferentes. A gente trabalha realmente na prevenção. E nós temos um olhar da saúde integral sempre por três focos, né? Que é mente, corpo e alma. E através de um portfólio assim, integrado em 4 pilares, a gente trabalha um montão de iniciativas, olhando para a infraestrutura dos nossos escritórios e das nossas fábricas. A gente promove atividades, promove muitas experiências, então aí focando bastante em intervenções, em rodas de conversa, em explorações de vulnerabilidade, tirar os estigmas dos temas relacionados à saúde mental e emocional. E a gente tem uma 4ª aba de programas, um montão de programas que a gente oferece aí para o nosso entorno, né, nossos colaboradores e os familiares. Então, essa é a forma que a gente olha a saúde integral da nossa gente, focando em prevenção. A gente acredita muito na BASF que doença se cuida com saúde. E quando a gente trabalha na base, a gente consegue manter as nossas pessoas tranquilas, confortáveis, produtivas e bem. Camila, eu fico aqui pensando, né, você comentando isso, e como é importante a gente pensar na saúde mental, né, porque quando o funcionário está bem, o ambiente de trabalho fica melhor e, inclusive, aumenta a produtividade também. Como vocês já vêm trabalhando isso, né, o que vocês perceberam ao longo do tempo, né, com esse programa? A gente tem um monte de números, tá? Que eu posso até dividir com vocês, mas mais do que os números, eu gosto muito de contar sobre a percepção e a mudança cultural que a gente sente na sociedade. Esse tema de ir quebrando os tabus e que agora a gente fala de vulnerabilidade, a gente assume, né, os nossos temas. Eu tenho uma liderança que conversa sobre isso e se abre, conta dos seus temas. A gente tá lá no chão de fábrica, a gente conversa sobre temas relacionados à saúde mental, à saúde emocional. Temos canais de atendimento que são ao colaborador, né, que são confidenciais, mas que me trazem estatísticas. Então, com os canais de atendimento que a gente tem de consultas online, de terapia e outras consultorias, a gente tem índices de uma redução de depressão e de ansiedade em 30%. Então, assim, são índices bem relevantes. De novo, são canais confidenciais, mas eu recebo estatísticas, né, que eles medem no começo, quando passam a atender uma pessoa
que liga, ou seja, a gente não vai proativo. A pessoa tem o canal ali, ela liga, pede ajuda, acompanha, tem esse acompanhamento dos profissionais e no final eles medem, né, no final de um processo, qual foi a ajuda ou impacto naquela pessoa. Então, tem números reais ali demonstrando uma ajuda na saúde, né, do nosso entorno, os colaboradores e os familiares. E na produtividade, totalmente, Vanessa, assim, a gente nota a redução de absenteísmo, de licenças médicas, né, por temas relacionados à saúde mental e emocional. Então, sim, a gente trabalha na base para evitar chegar nesse ponto. E somos muito reconhecidos e valorizados pelos colaboradores, o que é um ótimo sinal também, né? Na nossa última pesquisa de clima, em toda a região, a gente saiu com 96% super positivo num quesito que é a BASF cuida da minha saúde e da minha saúde integral, né? Da minha saúde e do meu bem-estar. Então, 96%, assim, super positivo, foi uma resposta super efetiva e que valida aí o que a gente tem escutado dos colaboradores. Isso é legal, porque a gente sabe que no trabalho, né, a gente às vezes fica mais tempo no trabalho, né, doutor, do que Exatamente. desenvolvendo outras atividades. Então, esse bem-estar, ele tem que existir no trabalho também. E acaba que também, às vezes, a carga do trabalho te leva a uma pressão, né? A Camila comentou essa questão da ansiedade. Isso, as pessoas até se taxam muitas vezes de ansiosas em algumas situações. Uhum. Não, exatamente, é muito legal ouvir a Camila falar e parabenizar a BASF, inclusive, né, pelo programa, e é isso que a gente tem que expandir, né, para as outras empresas, porque quando a gente fala, né, de saúde corporativa, não é mais só aquela saúde de ergonomia, aquela saúde, né, bem física mesmo, física, né? tem a ver com saúde mental, porque a gente está ali com pessoas trabalhando, com inúmeras variáveis, né, de saúde, de física, saúde mental e de vida corporativa, de vida na empresa e de vida familiar. Então, quando você integra tudo isso, a pessoa trabalha muito melhor. E é o que você falou, ela trabalha mais produtiva, trabalha mais feliz. Todo mundo ganha com isso, né? O colaborador, a empresa, a produtividade. Então, isso aí é muito bom. Essas pesquisas de clima, você entender a ansiedade corporativa, como que os líderes estão enxergando. É interessante, até quando eu faço palestras nas empresas, né, falando com os líderes, eles começam a perceber assim, nossa, parece que tem alguma coisa a mais aqui que eu posso fazer, sabe? E aí você vai dando essa semente para as pessoas e a BASF já está com a árvore inteira, né? Já está colhendo os tá frutos, colhendo os né? frutos, Digamos assim. Sensacional isso daí. E é interessante a gente colocar isso em pauta, né? Esse bem-estar no ambiente de trabalho, porque quando a gente fala de produtividade, né, do seu emprego, a visão passada que a gente tinha dessa situação era um ambiente muito competitivo. Onde cada um queria demonstrar mais empenho que o outro, tinha ali a questão de você subir de cargo aqui, subir de cargo ali, e, na verdade, nada mais é do que um time, né? Hoje em dia, eu imagino que a gente tem que pensar muito mais no coletivo, né, Camila? Totalmente, Vanessa. Acho que é isso mesmo. Esses dias eu tive uma conversa aí, também outra entrevista, e me perguntaram justamente sobre isso. Qual seria o trabalho, assim, para começar, o que a gente tem que olhar? Se a gente quer olhar, né, o bem-estar integral e fazer atividades e ações muito focadas no time. E eu comentei que eu acho que é a base, é a cultura da empresa. Quando você estabelece uma cultura em que as pessoas, você trabalha primeiro diversidade e inclusão, que tem que ir de mãozinhas dadas também com qualquer tema de bem-estar, porque no ambiente inclusivo, onde as pessoas podem ser autênticas, ser elas mesmas e ser quem elas são, com toda a carga que elas trazem, né? Eu costumo sempre dizer que a gente cresceu numa sociedade que fala que homem não chora, que você engole esse choro, que você é um profissional. Então, aqui você não traz a sua emoção da casa. Gente, isso não é mais viável, assim, não é. Nós somos uma pessoa integral. Obviamente, tem uma questão de postura e de comportamento, mas a gente traz uma carga e a gente tem sentimentos. Então, quando a gente começa a olhar para isso com esse cuidado, com esse olhar de acolhimento, e a gente estimula esse ambiente, assim, que é acolhedor, em que as pessoas podem ser autênticas, são elas mesmas, ambientes colaborativos, de muita escuta e de muita troca, você já trabalhou na base. Eu já acho que aí metade do caminho está feito. Depois, obviamente, implementa com programas, implementa com infraestrutura, tem mais um monte de itens legais aí para trazer, mas para mim essa base é super importante, assim, você ter uma cultura em um ambiente saudável, onde as pessoas estão confortáveis e possam estar, assim, sabendo que elas podem dar o melhor delas e que são valorizadas por quem elas são.
E é interessante, porque se a gente tem que crescer, temos que crescer todos juntos, né? Muito bom essa primeira parte aqui do nosso programa. Inclusive, no próximo bloco, já quero colocar esse desafio, até para a Camila também, que está aqui com a gente, para ela trazer algumas dicas práticas, né, dos projetos que eles colocam na empresa em prática e o que eles vêm colhendo de frutos disso, doutor. E com você, essa questão exatamente das pessoas conseguirem se abrir mais para procurar ajuda, para tudo mais. Então, já a gente vai voltar aqui com o nosso CBN na Rede. Mas antes, eu quero conversar com o pessoal que está conectado aqui com a gente pelo YouTube, inclusive mandando mensagem aqui ao vivo para o nosso programa. A gente está aqui com o Rafael Martins. Colocou aqui para você uma mensagem, doutor. O meu doutor está ficando famoso, ele é ótimo, viu, gente? Já está fazendo até propaganda aqui sua. É o Rafael Martins Pinto. Obrigada, aí, viu, Rafael, por estar aqui com a gente, participando do programa. Se quiser, manda aqui alguma mensagem também, pode fazer algum comentário que a gente coloque em pauta aqui ao vivo também, tá bom? A gente também está com aqui, ó, Great Hannah, também participando aqui do nosso programa ao vivo, viu? A participação de vocês aqui é sempre muito bem-vinda. Estamos abertos aqui para colocar as questões de vocês nesse nosso bate-papo, porque aqui, doutor, é uma grande mesa redonda. Exatamente. A verdade é que aqui a gente quer colocar as questões que as pessoas também trazem, e a gente está com um tema tão importante hoje, que é a saúde mental, que a gente tem que falar, que a gente tem que destacar as boas ações, né, para a gente multiplicar esses bons exemplos. Essa ideia do nosso encontro aqui nessa quinta-feira. Então, a gente vai para um rápido intervalo agora aqui no nosso CBN na Rede, mas a gente já volta, inclusive, para falar um pouquinho mais desses projetos práticos, de como colocar essas ideias dentro da sua empresa, dentro do seu escritório, ou dentro de casa também, né, doutor? Que sim, sempre bom. A ideia também é a gente ter esse olhar interno, tá bom? Então, fiquem conectados com a gente, que já a gente volta com mais CBN na Rede. Até já! Na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. A Prefeitura de Caçapava vem percorrendo todos os cantos da cidade, com um trabalho repleto de cuidado e dedicação. O programa Rua Melhor já fechou mais de 23 mil buracos e vai recapear 63 ruas. É a Prefeitura investindo em segurança e mobilidade. Programa Rua Melhor. Menos buracos, mais qualidade de vida. Realização, Prefeitura de Caçapava. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. A Prefeitura de São José dos Campos fechou o cerco no comércio ilegal de sucatas dos ferros velhos da cidade. A operação impediu a venda de produtos furtados, como fios de cobre, hidrômetros e tampas de bueiros. Já foram apreendidos mais de 330 quilos de fios furtados. Lembre-se, agora é lei. E os ferros velhos terão que registrar informações do vendedor de produtos desse tipo. É a Prefeitura do combate ao crime e à receptação. Porque bom mesmo é viver em São José. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV,
Há 60 anos, valorizando a vida. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Todos os dias, de segunda a sexta, ouça uma análise aprofundada dos principais fatos do Brasil com um olhar crítico, além da notícia, no CBN em Foco. Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto promovem uma conversa franca, além das aspas, sempre às 9h30 da manhã, logo após o Jornal da CBN. Ouça e participe! Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Quinta-feira, 26 de janeiro de 2023. A Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada bolsonarista Carla Zambelli ao STF por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Em outubro do ano passado, a parlamentar perseguiu um homem negro e apontou uma arma em São Paulo. O caso aconteceu na véspera do segundo turno das eleições. Se o Supremo receber a denúncia, Carla Zambelli se tornará ré e responderá a uma ação penal. A denúncia destaca que ela não tinha autorização para usar a arma ostensivamente em público. A deputada informou que tomou conhecimento da denúncia e que apresentará defesa dentro do prazo legal. O número de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo bateu recorde no ano passado. Foram registradas mais de 48.200 pessoas, o maior índice já observado na capital paulista desde o início da série histórica em 2012. O município de São Paulo concentra 25% das pessoas em situação de rua em todo o país. Já o estado tem 42%. Os dados estão numa pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e divulgada pela Globo News. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro suspendeu o registro do anestesista acusado de estupro de vulnerável e pornografia infantil. Com a decisão, o colombiano Andrés Eduardo Añate Carrillo está impedido de exercer a profissão no país. Paralelamente, ainda corre um processo ético contra o anestesista que pode resultar na cassação definitiva do registro. Andrés Eduardo está preso. Imagens de drone mostram um prédio residencial pegando fogo em Bakhmut, no leste da Ucrânia. Ainda não há informações sobre vítimas. Atualmente, a região concentra a maior parte dos combates entre as forças ucranianas e russas. As autoridades de Moscou têm interesse no local para bloquear uma rede de abastecimento de tropas de Kiev. No horário de Brasília, 3h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Giro de notícias. Estamos de volta
aqui com o nosso CBN na Rede. Vamos para o nosso giro de notícias, atualizar aí as principais notícias que estão em destaque lá no nosso site cbnvale.com.br. Agora, a vacinação contra a meningite C em Caraguatatuba é para adolescentes de 15 a 19 anos. Essa é uma recomendação que vem sendo aí reforçada, né, por todo o estado de São Paulo. Ela vai seguir até o fim de fevereiro essa campanha. Então, leve aí seus filhos, né, pega aquelas carteirinhas de vacinação, aproveite esse momento para atualizar a carteirinha de vacinação de crianças jovens, né, de 15 a 19 anos, agora também vacinando em Caraguatatuba. Vou aproveitar para atualizar o trânsito aqui nas principais rodovias da região. Nesse momento, pela rodovia Presidente Dutra, que liga aqui todas as cidades aqui do Vale, né? Vamos lá. Em Taubaté, um ponto de lentidão. Quilômetro inicial ali por volta do quilômetro 107 até o quilômetro 103. Inclusive, tem ali obras no local com alguns desvios, né? Esse é o trecho entre Taubaté e Pinda, com bastante lentidão nesse momento. Então, o motorista precisa redobrar a atenção. Esse trânsito mais intenso é sentido Rio de Janeiro, tá bom? Nesse momento aqui na rodovia Presidente Dutra, é o ponto aqui na nossa região que o motorista vai encontrar mais contratempos. Já pela rodovia dos Tamoios, tempo bom, bem aberto, o motorista faz uma excelente viagem, o trânsito está livre nesse momento, sem acidentes, mas vale reforçar que eles apontam aqui a questão de obras. Então, eles ainda estão com algumas obras em alguns trechos da rodovia, e aí sim o motorista pode ter uma pequena redução de velocidade, reflexo dessas obras, mas nesse momento a viagem é tranquila para quem desce aí em direção ao litoral norte para curtir as cidades litorâneas aqui da nossa região, tá bom? Mais uma notícia que eu quero destacar para você que está conectado aqui com a gente. Foi hoje o início das obras de restauração da estação ferroviária de Taubaté. Mais uma notícia em destaque lá no nosso site cbnvale.com.br. O evento foi hoje na estação, contou com a presença de autoridades, representantes das empresas envolvidas aí no projeto de revitalização do patrimônio histórico. A conclusão das obras, inauguração do local, estão aí previstos para 2025. Esse é um complexo muito importante aqui na nossa região, histórico, inclusive aqui para a história do país, tendo sido o principal meio de distribuição do café para o Porto de Santos e, ao mesmo tempo, parada obrigatória de passageiros entre viagens São Paulo, Rio de Janeiro, lá na década de 80. E a ideia agora é revitalizar aquele espaço para ressignificar, virar um ponto cultural aí para a região central de Taubaté. E claro que todas as cidades vizinhas aproveitam também. É a inovação junto com pontos históricos, né? Trazendo novos significados aí para esses locais tão importantes para a história da nossa região. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo, porque hoje a gente está falando sobre saúde mental. A gente está aqui com o médico, Dr. Flávio Goss, psiquiatra. Estamos com a Camila também, que é representante de uma área de bem-estar da BASF. E a gente conversava aqui no começo do jornal, primeiro sobre sintomas, né, doutor? Como procurar ajuda. Depois a gente falou um pouquinho com a Camila, né? Como é que ela vem percebendo essas ações dentro da empresa e os resultados que isso vem trazendo. E eu queria falar um pouquinho agora sobre algumas ações práticas. Com você, primeiro, doutor, queria trazer essa questão prática do dia a dia, né? Então, como é que a gente percebe ali que algo não está legal? Uhum. Primeiro, essa percepção dos sintomas que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Eu acho até legal a gente linkar com a parte corporativa, que, assim, todo mundo trabalha, né? Não tem jeito, né, doutor? Pode ser numa empresa pequena, pode ser autônomo, pode ser numa empresa grande. Então, essa relação com o outro, isso é interessante. Porque quando a gente vê as pessoas, às vezes, passando por situações difíceis, elas podem falar assim, mas eu não consigo falar para o meu chefe, eu não consigo, ou então o chefe... E às vezes acha que vai ser prejudicado. O chefe não fala para o time, para não impactar. Então, assim, eu acho que na prática, como a gente falou, o tabu está sendo quebrado, mas ainda existem alguns das pessoas não falarem. O que eu consigo ver, assim, que é um movimento, a Camila vai poder falar melhor do que eu, esse tabu está sendo quebrado também nos trabalhos, né? Porque falar de corporativo, o pessoal já acha que são mega empresas. Vamos falar de trabalho, né? No seu trabalho, em um local que tem 5 pessoas trabalhando, às vezes, se você tem essa transparência, isso se traduz em uma ação prática. E aí, falando até do Janeiro Branco, dessas campanhas, o que a gente mais vê? Essa comunicação não precisa ser, às vezes, com o psiquiatra, que parece uma pessoa um pouco distante. Pode ser com aquele que está na mesa ao lado. Você pode
compartilhar uma situação. Essa troca pedir mesmo. uma ajuda, pedir Pô, mas onde será que eu consigo resolver isso aqui? Pô, segue tal pessoa aqui no Instagram. Ah, olha tal vídeo aqui que eu tô vendo. Até eu faço isso às vezes, de um tema que eu não domino muito. Eu falo, mas tem uma pessoa que fala bem desse tema aqui, que tem a ver com uma pessoa, sabe? Então, ela consegue enxergar soluções. Então, acho que trazer a psiquiatria, a saúde mental para a prática é também auxiliar nas soluções do dia a dia. Que a pessoa, sem saber o que fazer... Às vezes ela até guarda às vezes não tem pra nem ela dinheiro para aquilo. pagar uma consulta, às vezes não tem acesso no SUS, marcou para daqui 3 meses. Conversa com quem está mais próximo, entendeu? Então, isso eu acho que quando você abre esse canal de comunicação, isso se traduz na prática. E dentro das empresas, acho que a Camila pode falar isso também, o canal de comunicação fica legal. E aí, os gestores, digamos assim, tem que se fazer algumas perguntas, né? Pô, como que eu tô da minha saúde mental? Como que os meus liderados estão? Será que eles estão precisando de algum auxílio, de algum direcionamento? Porque, às vezes, um direcionamento previne um problema de saúde mental daqui 3 meses, por exemplo. Então, acho que é legal trazer essa prática como essa comunicação mais tranquila, digamos assim. É isso aí, Camila. Então, eu vou te chamar aqui para o nosso bate-papo, porque agora a gente quer entender como é que funciona essa prática dentro da empresa. Eu sei que vocês têm um atendimento muito legal, que as pessoas podem recorrer realmente no momento que ela precisar, né? Que funciona ali 24 horas. Isso, esse é o nosso canal Sempre Bem, para toda a região na América do Sul, os colaboradores e os dependentes têm acesso a esse canal confidencial. Primeiro, deixa eu destacar que eu estou adorando fazer esse bate-papo junto com o Dr. Flávio aqui, porque realmente acho que ele vai introduzindo temas, depois fica muito mais leve para eu trazer aqui as práticas, né? Acho que o doutor veio falando aqui, a gente chama de acolhimento na BASF, né? A gente poder conversar, estar atento aos sinais e conversar. E, gente, esse foi um passo muito importante que a gente trabalhou muito no momento de pandemia e nesse retorno aos escritórios no ano passado, quando a gente voltou a se encontrar. E as pessoas estavam diferentes, né? Estavam fisicamente diferentes, estavam muito impactadas e nós conversamos, e conversamos muito, de uma maneira muito aberta. E a gente pediu para as pessoas, olhem ao seu redor. Você notou que alguém está diferente? Busque entender. Busque acolher. E assim, ninguém espera, porque às vezes a gente como ser humano, né, não os doutores que estão preparados para conversar, o doutor Flávio, que é um psiquiatra, ou seja, ele tem todas as ferramentas para acolher de uma forma profissional, os seres humanos normais não temos essas ferramentas. Mas a gente falava para as pessoas, você não precisa ser profissional, ninguém espera que você seja um psicólogo. É só você perguntar, eu posso te ajudar? E a pessoa, se ela começar a desabafar, já é um acolhimento. Você fala, eu não sei o que te falar. Eu não sei o que você está sentindo, eu nunca senti isso, mas vamos ver como eu te ajudo. Então, esse primeiro pontinho, ele vai ajudando de uma forma que quem precisa daquele acolhimento naquele momento sente que aquilo marca a gente. Então, acho que esse foi um primeiro ponto, num momento muito delicado que eu estou falando aí, né, na situação de pandemia e num pós-pandemia, num retorno aos escritórios. Agora, voltando para as práticas, e eu posso compartilhar um montão de práticas com vocês, que acho que esse é o objetivo, né? Estão me perguntando aqui. E como eu comecei falando, a gente foca na BASF muito em prevenção. Então, acho que já passamos por aquele momento, assim, de acolhimento coletivo, de muito trabalho pós-pandemia, de readaptação, né? A uma nova rotina, depois de 2 anos, que muita coisa mudou. Agora a gente vai na manutenção. Então, esse ano já é diferente. E tem um monte de prática legal. Primeiro, um movimento que a gente sentiu no ano passado, que encheu o nosso coraçãozinho, assim, do meu time de alegria, foi que as áreas, ou seja, os líderes, eles, para se reconectar com o time, antes tinham aquele conceito de fazer os team buildings, né? Um dia em que eu vou conectar com o meu time, a gente vai fazer uma atividade, um rafting, vamos fazer alguma coisa assim para se conectar. Esse conceito de team building, de alguma maneira, no ano passado, ele migrou para um conceito de dias de bem-estar. Então, os times começaram a demandar da gente dias de bem-estar para se reconectar ou se conectar, né, com pessoas que ingressaram na companhia durante a pandemia, muitos não se conheciam pessoalmente. E essa forma de fazer team buildings agora, né, dias de conexão focados em bem-estar, tem sido uma tendência, assim, que está surpreendendo. Meu time tem muita demanda de intervenções de bem-estar e que a gente vai construindo junto com as demandas ali, as necessidades reais daquele time. E é muito gostoso, porque a gente escuta isso dos líderes. Fala, sei lá, o meu time está muito estressado, ou eu tenho uma outra situação, putz, tem muita gente com muitos temas pessoais, como a gente trabalha, como a gente se conecta. Então, olha que pensamento diferente.
Antes da pandemia não era assim. Imagina a gente, né, falar com essa abertura, meu time está com problemas pessoais, como eu vou abordar? Então a gente tem, e eu comecei também aqui a minha apresentação para vocês falando que na minha área a gente trabalha com 4 pilares. Esse é um deles, o experiência. Dentro de experiência, a gente faz tem um montão de soluções feitas assim, à medida, relacionadas a esses momentos de bem-estar, de conexão e de cuidado e acolhimento. Posso seguir falando, Vanessa, ou das práticas? Vocês me interrompem, gente. Eu tenho paixão por esse tema, eu não paro de falar. Ai, que delícia, Camila. A gente está até aqui se olhando, né, doutor? Já pensando aqui nessa questão de prática e como isso é importante, né? A gente ter esse olhar também que o funcionário tem a sua parte pessoal também, que muitas vezes ele leva os problemas pessoais para o trabalho, porque não tem como a gente separar. Isso é muito difícil na prática. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo, doutor, Camila, mas a gente já volta aqui com o nosso programa para o último bloco, exatamente para a gente tratar desse assunto e a Camila compartilhar mais algumas dicas com a gente. Então fiquem conectados que já tem mais CBN na rede. Até já! Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Tá procurando um imóvel para comprar, vender ou alugar? Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis, você tem mais oportunidade de achar o imóvel ideal. Com o corretor você tem mais. Só com um corretor de imóveis, você tem mais segurança na hora de fechar negócio. Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis, você tem mais tranquilidade. Procure sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. A Prefeitura de Caçapava vem percorrendo todos os cantos da cidade, com um trabalho repleto de cuidado e dedicação. O programa Rua Melhor já fechou mais de 23 mil buracos e vai recapear 63 ruas. É a Prefeitura investindo em segurança e mobilidade. Programa Rua Melhor. Menos buracos, mais qualidade de vida. Realização Prefeitura de Caçapava. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na rede, a gente aqui conectado com as redes sociais. A gente está ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. Vou aproveitar para dar um oi aqui para o José Silvério Oliveira. Ele está aqui comentando, o doutor Flávio é referência no tratamento da ansiedade, grande parceiro de jornada, parabenizando aqui também a nossa equipe por estar colocando em pauta esse assunto tão importante que é saúde mental. Vou retomar, obrigada, viu, José Silvério, por estar aqui com a gente, conectado no nosso CBN na rede. Doutor, vou reconectar de onde a gente parou, então, essa questão, às vezes a gente tenta, né, criar muros ali, se blindar e não levar os problemas para o trabalho, mas a gente sabe que isso é muito difícil na prática. É porque ninguém consegue ficar isento daquilo que está sentindo, né? O sentimento é uma coisa que às vezes vem e te domina. Então, quando você sabe, o que se fala muito de inteligência emocional, é legal falar disso. As pessoas acham que é algo de outro mundo, que é papo de coach. Não, na verdade é você aprender um pouco mais sobre o que você está sentindo. E é interessante quando a pessoa... É se entender mesmo, né, doutor? Recebo pessoas que às vezes estão sentindo um problema, tem uma crise, não sabe o que está acontecendo. E você começa a explicar, o tratamento começa a trazer para ela equipamentos assim de entendimento. E aí o que é legal a pessoa começar a entender? Que no trabalho ela também pode sentir alguma coisa, ela não vai conseguir simplesmente ignorar.
Porque quando ela fica tentando fazer aquela capa, ela fica meio dissociada do ambiente, né? Ah, não, vou fazer. Tá tudo bem, Tá né? tudo bem, vou fazer. Só que não consegue fazer direito. Então, por isso que impacta a produtividade. E vou te falar, eu trato muito da ansiedade, né? Como ele falou, a gente acaba se tornando referência em alguns pontos. A maioria das pessoas que estão ansiosas tem problema de produtividade, problema de atenção, de foco, e acha que o problema é outro. Mas não, o problema é a ansiedade que está atrapalhando tudo aquilo. E aí, voltando para a prática do trabalho, né, corporativa, quando você consegue compartilhar, você tira um peso, você fala, nossa, eu não preciso ficar com aquele escudo aqui. Então, você se integra no time. Ela falou de dias de integração, tem algumas empresas que fazem um negócio interessante, que tipo, eu não lembro o nome, mas é a primeira hora do dia. Você ajusta com os seus parceiros como que está ali. Pô, tem 10 pessoas? Pô, tem um... Cara, hoje eu não estou muito bem. Pô, beleza, dá uma amenizada, né? Deixa ele um pouco ali, faz um trabalho de cá. Pô, outro dia ele vai performar melhor, mas não fica jogando tudo para ele hoje. Hoje não é o dia, Hoje não é né? o dia dele. Pô, hoje tem alguém que está bombando. Pô, então joga para ele. Então, isso é um time, né? Se você vê lá no jogo de futebol. Pô, tem um cara que tá brilhando, bota a bola para ele, cara. Ele vai fazer o gol. Vai fazer o gol, né? Entende? Então, acho que essa percepção que eles trazem é sensacional. E você pode fazer isso na sua empresa que tem 10 pessoas. Não precisa ter 1 milhão. Desculpa, não precisa ter 100 mil. Não precisa ter, sei lá, basta deve ter 50 mil. Bastante, né, Camila? Você entende? Porque senão a pessoa acha que isso é coisa de empresa grande. Não, isso é coisa de gente. De gente de qualquer lugar. Qualquer grupinho ali com relação já exatamente. sente isso. Camila, a gente ainda tem uns 5 minutinhos aqui no programa. Queria que você trouxesse e compartilhasse com a gente uma outra experiência que vocês colocaram em prática e que você sentiu que foi bacana na empresa. Eu vou trazer uma que é novinha e que a gente já está tendo resultado e está muito feliz relacionada à infraestrutura. Então, a gente tem olhado para espaços de lazer e de relaxamentos nos nossos ambientes. E assim, já tínhamos espaço com sofá, com TV, para a pessoa ficar ali, né, ter uma pausa, e a gente inovou. E nós acabamos de fazer em dezembro, inauguramos numa planta produtiva uma sala de descompressão que a gente deu o nome de Constelação. É uma sala toda, um ambiente lindo, ela é toda pintada por um artista, assim, tá toda, né, esquema universo. Tem puffs, ela tem aroma gostosinho, tem música de relaxamento e uma cadeira de massagem dessas do tipo de shopping. Nós colocamos isso numa planta produtiva e não foi por acaso. A gente queria sentir como esse público receberia uma sala como essa. Porque para sentir como a gente está, né, ainda nessa questão de aceitação das pausas. E que as pausas, elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Bem, aconteceu o que a gente esperava, né? Um sucesso absoluto. Todo mundo está usando demais essa sala. A gente fez ela bem bonitinha. Os puffs, a maneira como eles estão ali alocados, são justamente como uma fila de espera. Você entra na sala para fazer a massagem. Enquanto um colega está usando a cadeira, essa massagem de 7 minutos, você fica no seu puff relaxando, curtindo uma música, descansando. Gente, essa para mim tem sido assim a prática mais... Ai, Camila, a gente teve um probleminha aqui com o sinal dela, mas já estou pensando aqui, né, doutor? Que delícia fazer uma pausa, não é? No meio do dia. E assim, ela colocando, né? São 10, 15 minutos, né? E como elas estão aproveitando o espaço, né? E se elas estão se apropriando desse espaço, é porque realmente elas estavam precisando. Sim, não, e se você for colocar, eu tenho uma... Volta para ela. Oi, Camila, pode concluir. Eu escutei vocês, gente. Eu estava concluindo dessa forma, como realmente, assim, não me surpreende que as pessoas estejam prontas para essa fase. E que as pessoas, num site produtivo, aceitaram. Porque também é um tabu, não é? Que o pessoal de produção, não sei o que, não entende que saúde mental é importante, que não vai fazer esse descanso. Pois o pessoal adora. Eles adoram nossas salas de lazer, nossos espaços de lazer, como também estão amando a sala de descompressão, que a gente está validando esse conceito agora para expandir em outros sites. Então, acho que esse era um que eu queria compartilhar com vocês e é super novinho aí, hein? Lançamos em dezembro. Adorei, viu, Camila? Quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso CBN na Rede. Boas ideias que colocamos aqui em pauta. E é legal que a gente mostra que é possível. Sim. Né? Vocês trouxeram aí a questão da prática, Camila, e a gente tem que ver... Porque às vezes a gente fica no mundo das ideias, de que seria bom, e vocês já estão colocando lá em prática. Então, eu quero agradecer demais a sua participação e por ter contribuído aí com essa questão prática do mundo corporativo. Obrigada mesmo. Obrigada e obrigada pelo convite, gente. Um prazer.
Valeu, Camila, obrigada. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui novamente, né, no nosso Isso aí, CBN na obrigado. Rede. Foi muito bom a gente colocar esse assunto em pauta aqui de novo, né? Olha como, tendo olhares diferentes, né, sobre essa questão da saúde mental e como é importante a gente continuar falando sobre isso, né, doutor? Exatamente. Não, agradeço muito também o espaço, né? Eu sempre deixo aqui a possibilidade das pessoas também interagirem. Se quiser entrar em contato, tem o meu site, Dr. Flávio Góes, Dr. Flávio Góes no Instagram também, então é muito fácil de achar. E agradecer a presença da Camila, acho que ela trouxe informações muito bacanas da prática. E concluindo assim, você viu que ela falou da ideia da sala, parece uma coisa mirabolante. Em 7 minutos, vamos somar, 14, 15 minutos, ele esperou, fez a cadeirinha de 7 minutos. 15 minutos durante um dia é um momento de tranquilidade. Eu fiz uma masterclass, que está no ar, dá para as pessoas acessarem. Ela mostra para você ter 1 hora de tranquilidade. Não precisa ser 1 hora exata, mas é um momento de tranquilidade no seu dia. Como isso faz diferença, às vezes no meio da tarde ou no meio da manhã, depois de uma situação estressante, depois de um dia mais estressante, você pode fazer isso até antes de chegar em casa. Você não vai destilar o seu estresse na sua casa, você vai deixar ele no meio do caminho. Então você se tranquiliza e toca a tua vida, ou para continuar trabalhando, ou para encontrar sua família, porque você está restabelecido. Então acho que é muito interessante essa ideia prática e é sensacional. Obrigado. É a sensação realmente de recarregar as energias naquele momento que precisa, né, doutor? Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada a você também que ficou aqui conectado com a gente no CBN na Rede. Quero agradecer demais a sua participação. Pessoal que participou aqui também ao vivo, né, pelo nosso canal no YouTube. Muito obrigada, foi muito bom. Amanhã tem mais CBN na Rede e a gente vai estar aqui te esperando na programação da CBN Vale. Tchau, tchau. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661. AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Comida caseira.